Pronto. Amém. Então, concluindo aqui a pergunta de número 6, nós devemos estar respondendo essa pergunta. Qual deve ser o comportamento do cristão ao entrar à casa do Senhor? Nós devemos responder, conforme o texto que lemos, que devemos ter reverência ao entrar na casa do Senhor, com muita reverência e temor. E aqui, pastor Hernando, ainda fala sobre, está Romanos 13, 7, como é que está lá? Diz assim: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Nós vamos para a igreja, nós vamos lá para prestar culto a quem e o que devemos então, porque prestar, dar honra a quem tem honra. Quem tem honra lá na hora que nós vamos prestar culto? Nosso Deus. A Deus, prestar honra, não é prestar honra para Ele. Ao nosso Deus. Então se eu vou para lá para ficar conversando aqui, andando para lá e para cá, será que eu estou honrando Deus? Não. Além de não estar honrando a Deus, está faltando com reverência na casa do Senhor. E certamente Deus não vai receber esse tipo de culto dessa pessoa. Inclusive você viu o que está em Eclesiastes, guarda Teu pé. A pessoa fica então entrando para lá e para cá e vai lá no filtro beber água, vai no banheiro, celular. Fica com o celular ligando aqui, olhando o celular. O que você acha de falar disso? Está honrando Deus? Em hipótese alguma. Ele foi para lá para quê? Para honrar a Deus. No entanto, ele está desonrando. Desonrando, andando para lá e para cá. Então, quando nós irmos para a casa do Senhor, nós vamos para lá para honrar o nosso Criador, o nosso Senhor. E se eu chego lá, fico conversando com um, com o outro, olhando o celular, atendendo o celular, o certo é você, se você vai para lá para prestar culto ao Senhor, deixa o seu celular na sua casa, ou deixa ele lá no carro, ou desliga ele quando você entrar na casa do Senhor. Sim. Porque chegar lá, ele vai chamar. Uma vez eu achei uma coisa que não tem nem tanta complicação, e você vai sair para atender, e você está prestando um culto ao Criador, ao Senhor, ao soberano, Deus eterno. E aí, por causa do celular, a chamada, eu vou ficar andando para lá e para cá, eu vou sair para beber água, tomar água, eu vou sair para conversar com outra pessoa para lá e para cá, e que tipo de culto nós estamos prestando? Que tipo de culto nós estamos colocando no nosso coração para prestar ao nosso Criador? Então é uma coisa, devemos pensar sobre isso, né? Sim, e a gente que é pastor de igreja, a gente observa que isso é um absurdo tão grande que, na verdade, são pessoas cristãs que estão lá, que se dizem ser cristãos e tudo, que às vezes têm esse comportamento. Quando isso é o comportamento de uma pessoa que entra lá simplesmente para assistir o culto, mas ele não é cristão, até que a gente dá. Mas uma pessoa que é membro, que é cristão e tem esse tipo de comportamento, tem que rever os seus conceitos. No meu ponto de vista, essa pessoa precisa realmente se voltar para a palavra e dizer, como diz aqui o escritor de Eclesiastes, Salomão: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. O salmista diz: alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos que ir com alegria, para prestar esse culto ao Senhor, com alegria, com reverência, com temor, pois é assim que nós devemos, de acordo com a palavra, cultuar o nosso Deus. Amém? E ainda tem uma situaçãozinha aqui que nós estamos diariamente vendo as pessoas falar. Vamos para cá, vamos lá, vamos assistir o culto. Vamos assistir o culto. Será que é assistir o culto ou é cultuar? No meu entender, é cultuar e não assistir. Você pode ir para um circo, você pode ir para uma boate, para sei lá, uma televisão, qualquer coisa, uma plateia, você pode ir para assistir qualquer tipo de espetáculo. Mas no culto você vai lá, você já deve começar a preparar a sua vida lá na sua casa, não é isso? Sim. Lá você já vai pedir a Deus: Senhor, me ajuda nesta noite a prestar um culto de gratidão. Verdade. Pelo muito que o Senhor tem feito na minha vida. Então, há pessoas que chegam lá, saem do culto, saem da reunião, acabou de cultuar, falar: não gostei desse culto. Não gostou porque, na realidade, muitas vezes ele não estava nem lá. A mente dele estava em outro lugar.
E às vezes uma palavra que veio tocou naquela situação que ele está faltando, que ele está endividado com aquele ali, a palavra tocou na vida dele, ele não gostou. Então nós temos que observar isso aí, que nós vamos à igreja, ou nós vamos à casa de Deus, para prestar um culto de gratidão, reverência ao nosso Deus. Ele nos dá o repouso, nos dá o pão de cada dia, nos dá o sopro da vida, nos dá a saúde. Tudo que nós temos é Ele que nos dá. O próprio Cristo falou isso. Lá em João 15, verso 5, Jesus falou, olha, sem mim nada vocês podem fazer. Sem Deus nada pode. Então eu tinha que todo dia, eu tinha que ser grato a Deus por mais um dia que Ele me concedeu. De manhã mais um dia que Ele está me concedendo. Eu tinha que ser grato a Deus todos os dias, porque todos os dias Ele está me dando as coisas, me abençoando. E eu não faço nada. A única coisa que Deus cobra de mim é que eu seja agradecido. É que eu venho glorificar e exaltar o nome dele. Eu vou para a casa do Senhor, eu vou lá exaltar as pessoas, eu vou lá, às vezes até para comer na cantina, eu vou ficar bebendo água para lá e para cá, aí eu vou para banheiro, sendo que eu podia ir nesse banheiro lá em casa, eu tenho banheiro lá em casa. Paulo falou, vocês têm casa para comer, come em casa. E mais muitas pessoas que vão para lá já esperando a cantina ou a comida. O dia que tem uma festa lá na casa do Senhor, uma festa de aniversário, que tem comida, vai todo mundo. É verdade. Mas quando vai se fazer um culto, tem pouca gente, nem todos vão para lá interessados, né? É verdade. Pastor, vamos então mais o próximo item aí. Como é que... Olha, eu quero falar para você que o segredo desse curso, o segredo desse estudo, está em você conhecer bem a pergunta. Então você viu aqui a pergunta número 6 foi essa. Qual deve ser o comportamento do cristão ao entrar na casa do Senhor? Então você tem que observar bem a pergunta. Aí você vai observar a resposta lá na Bíblia. Aqui todas as perguntas estão baseadas na Bíblia. Então você deve conhecer bem a pergunta. Para você entender bem a resposta, você deve entender bem a pergunta. A resposta é qual que seria então, pastor Hernandes? Do número 6, a resposta seria com reverência e temor. Na casa do Senhor. Na casa do Senhor. É assim que nós devemos cultuar o Senhor. Muito bem, vamos então lá para o item 7º. A pergunta de número 7 está escrito aqui. Conforme Lucas, capítulo de número 17, versículo 21, onde está o reino de Cristo? Diz assim, nem dirão ele aqui ou ele ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Amém. Olha aí, pastor. Glória a Deus, aleluia. Então, há muitos procurando o reino de Deus, está muito distante, né? E nós podemos aqui até ver 3 tipos de reinos. Eu tenho falado 3 maneiras de agir do reino de Deus aqui na terra. Tem o reino que Deus usou para as crianças, tem o reino da igreja e o reino do mundo. Então por isso que nós devemos educar as crianças, como a Bíblia diz que é para educar as crianças no caminho que deve andar. Quando ela crescer, ela não vai desviar dele. Então quando nós educamos nossas crianças, que elas já estão no reino de Deus. Nós já falamos sobre isso na lição 5, que fala sobre o batismo, que muitos estão batizando as crianças. Há muitas religiões que batizam a criança por causa do pecado original. Mas você vai olhar lá em Mateus 19:14, que as crianças o próprio Cristo falou, elas já são do reino de Deus. Se elas já são do reino de Deus, e Jesus falou que quem é pecador é que não vai entrar, mas as crianças ele falou que já é do reino, para que ela batizar, né? Então tem esse reino das crianças, tem o reino do mundo e tem o reino da igreja. Então a igreja, quem está lá na igreja, nós devemos então ensinar essa criança, quando ela sair do reino da criança, ela já vai para o reino da igreja. Senão, se ela não for educada, ela vai sair do reino da criança e vai para o reino do mundo, onde é que o diabo está lá,
habitando e destruindo todo. Ele já vai para lá e ali ele já começa então a crescer, fazendo tudo que não deve fazer, até matar até os pais, né, pastor? É verdade. Muito bem, então onde está o reino de Deus aí, pastor Hernandes? Está entre os irmãos, ou seja, na igreja, está na igreja, entre os irmãos, né? Entre nós está o reino de Cristo. Muito bem, a próxima pergunta aí. A de número 8, seguindo aqui a lição número 10, está escrito, de acordo com 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16 ao 18, todo cristão é templo do Deus vivo. O que irá acontecer com aqueles que profanar ou destruir o templo de Deus? Então, você viu aqui a pergunta, nós devemos conhecer bem a pergunta. Todo cristão é o templo do Deus vivo. Nós já falamos sobre isso aqui pouco instante. E coluna, então nós vimos aqui que todo cristão é o templo do Deus vivo. O que irá acontecer com aqueles que profanar ou destruir o templo de Deus, que é você mesmo? Somos nós somos o templo. Sim. Olha o que está escrito então, aí 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16 ao 18. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Está bem claro, né? O que você acha então dessa... Ei, pastor Ana, o que o irmão acha dessa situação? Quem destruir o templo de Deus, Deus vai destruir. Como que é essa destruição que o irmão acha isso aí? Na verdade, quando fala templo, a gente precisa primeiro entender que o templo não está se referindo àquela construção lá, tá? Onde a gente se reúne para cultuar o Senhor. O templo aí que o apóstolo Paulo está falando é o nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E como o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, isso significa que nós não podemos destruir o nosso corpo com bebida, com droga, com prostituição e etc. Por quê? Porque se nós destruir esse corpo nosso, que é o templo do Espírito Santo habitar, a Bíblia está dizendo que Deus também vai destruir-nos. Deus vai destruir essa pessoa. Então, nós precisamos entender que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai habitar no templo quando a gente cuida desse templo, quando a gente deixa esse templo propício para que o Espírito Santo de Deus habite. Então, eu entendo que está bem claro. Se você acha que o teu corpo, você pode fazer o que você quer com o teu corpo, quando você vai para a palavra de Deus, você vê que não é bem assim. Você precisa cuidar desse corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Além disso aí, se nós somos o templo do Espírito Santo, quando eu estou xingando, falando uma palavra de bascalão, obscena, eu estou xingando alguém, estou murmurando, respondendo, criticando, sem fundamento, isso também está prejudicando nossa vida, porque a palavra lá em São Mateus diz que Jesus falou que o que vai matar as pessoas não é o que sai da boca, que vai contaminar, não é? É o que... Mas é o que... não é o que entra, é o que sai. É o que sai. Isso. Não é o que entra pela boca, comida, essas coisas, até não é o que vai contaminar, mas é o que sai. Isso. Então diz que esse que sai, é esse que vai contaminar, que vai destruir o templo. E lá em Efésios 4:30, a Bíblia fala que é para nós não entristecer o Espírito Santo de Deus. E quando eu estou xingando, até de pensar, eu estou entristecendo ele. Estou pensando uma coisa ruim, estou maquinando aqui uma coisa de passar o outro para trás, eu estou maquinando o que não presta, de prostituição, de adultério. Eu estou pecando contra, às vezes, a minha esposa, pecando contra aquela pessoa que eu quero ter relação, porque Jesus falou, se eu olhar para uma mulher, mesmo só desejando ela, eu já pequei com ela. Então eu tenho que tomar cuidado até no meu pensamento.
Então, eu vou ser contaminado, esse templo aqui, se você derrubasse lá o templo que é a casa de Deus, se fosse para derrubar aquilo lá, estava até bom, né? Sim. Podia derrubar e fazer de novo. Sim, tranquilo. Mas aqui agora é diferente. Sim, sim. Esse aqui, essa destruição, é uma destruição que você vai pagar caro. Você vai pagar caro com a vida eterna. Você não vai para lá. Olha aqui o próprio Cristo falando. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos. A prostituição, os furtos, os homicídios, o adultério, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Olha, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Olha aí, pastor Renato. Olha que relação negra. É verdade. É isso aqui que vai destruir o templo do Deus vivo, que somos nós mesmos. Então, todo aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, certamente serão destruídos. É porque é Deus que fala que vai destruir. O próprio Deus. É. Então, cuidado aí com o negócio de destruir o templo do Espírito Santo de Deus, porque você será destruído pelo próprio Deus. Amém? Tem gente aí falando até que ficou curado do corona bebendo cachaça e chupando limão. E não ia largar mais a cachaça nem o limão, porque tinha sido curado do corona. Olha essa receita, cuidado com ela. Às vezes eu não vou falar para você tomar um pouquinho até você curar, mas se você ficar engajado naquilo lá, a Bíblia fala que os alcoólatras não herdarão o reino de Deus. Não é? Porque isso também vai destruir o templo. É verdade. Então a resposta lá, pastor, nós já demos. Serão destruídos. Serão destruídos. Como é que está lá o próximo lá? A de número 9. De acordo com 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 15, Paulo diz que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da... Então, a coluna e firmeza da verdade. Segundo o texto, é verdade, né? Da verdade. O que é verdade? Quem fez essa pergunta foi Pilatos, está lembrado? Pilatos perguntou lá a Jesus, o que é verdade? Mas Jesus falou lá em João 14, verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus é a verdade. A palavra é a verdade. Ele é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então você sabe que verbo é a palavra. Então Jesus é a verdade. Por isso é que nós, como igreja de Cristo, devemos também proceder com a verdade. Aquele cristão que fica dando calote, enganando, mentindo, ele não está praticando a verdade. Vê para mim, pastor Hernando, lá na sua Bíblia, lá, o Salmo 101, e vamos ver lá, me parece que, eu não sei se é o 6 ou 7, o que é que a Bíblia fala aí sobre as pessoas? Como é que está lá? O Salmo de número 101, versículo 6, a Bíblia fala, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Diz aqui no verso, vamos ver aqui o verso 7. Bom, vamos ver o verso 7 e o 6, como é que está o 6? É isso que eu acabei de ler. O verso 6 fala, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. E o 7? O verso 7 fala, não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos. Enganador, né? Aquele caloteiro que fala que vai falar, que vai fazer e não faz. O mentiroso. Jesus inclusive falou isso lá em João 8,44, que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Então não tem mentira pequena nem grande. Então quem pertence à igreja de Jesus Cristo não deve mentir nem enganar ninguém. Porque não está enganando aquela pessoa que ele pensa que está enganando, mas está tentando enganar o Espírito Santo que mora lá. É verdade.
Mas o Espírito Santo está vendo tudo. Então, como é que está lá escrito lá? O que vai acontecer com essa pessoa lá no 7? No versículo 7 do Salmo 101, ele diz que não ficará impune. Não ficará na casa do Senhor e não ficará impune. Que usa de engano Isso, e não da ficará mentira. impune. Então, a Bíblia nos ensina, irmãos, que é sim, sim, não, não, que passar disso é do maligno. Então, o cristão verdadeiro, ele fala a verdade. Doa que doer. Doa que doer, nem que tem que cortar o pescoço, mas vou falar a verdade. Agora, a verdade não tem, nós temos que falar, a pessoa, às vezes, ele tem que olhar o local, o lugar e também o momento, que às vezes tem certas verdades que você não pode falar diante da pessoa que você pensa que deveria falar. Às vezes ele até te fez alguma coisa e você não gostou. Mas se você falar a verdade para ele agora que ele deveria ouvir, você pode matar ele. Espera um pouco. Aguenta aquilo um pouco. Depois você chama ele particular, no horário mais ou menos, você olha e fala para ele, você falou aquilo lá assim, 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 eu quero te falar agora o que aconteceu, o que está acontecendo. E aí conta a verdade para ele. Fala a verdade. Então você deve observar o local e o horário para você falar a verdade, para que ela não venha matar, ou destruir, ou causar uma encrenca depois para você e para aquela pessoa e para quem está ouvindo, tá vendo? Então, mas você não deve deixar de falar a verdade, porque essa é a verdade que vai mudar a pessoa, ela que vai mudar. Então você viu aqui que aqueles que usam de engano, mentira, não vai prosperar na casa do Senhor. É isso aí, pastor Leandro, como é que está aí mesmo? É isso que vai estar falando aí? Isso mesmo. Nós estamos aqui então, passando aí da perguntinha número 9, já encaminhando para a perguntinha número 10. Vamos terminar, só mais uma pergunta aqui, vamos encerrar essa parte, né, pastor? Muito bem. Como é que está o 10 aí? Perguntinha número 10. Como o cristão deve se comportar e viver neste mundo? Conforme 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo 21 ao 22, e 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 40. Vamos, então 1 Tessalonicenses aí está quanto aí, pastor? Como é que está aí? 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo 21 ao 22. 21 ao 22, vamos ver aqui, né? É 1 Tessalonicenses. Isso, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 ao 22. Primeira Tessalonicenses, como o cristão deve comportar e viver neste mundo, conforme 1 Tessalonicenses 5, 21 a 22, diz assim, julgai todas as coisas, retém o que é bom, abstende-vos de toda a forma do mal, ou seja, larga a parte de tudo que é mal. E ele falou aqui para nós também, julgar ou examinar todas as coisas. O que o pastor deve fazer para nós? A Bíblia está falando que é para nós examinar todas as coisas, reter o que é bom. Ou seja, nós devemos estar observando, esse julgar não é julgar as pessoas, julgar o que é certo e o que é errado. O que é errado eu vou deixar para lá, e o que é certo eu vou colocar em prática. Então, julgar e examinar todas as coisas. O que é bom, eu vou reter isso aqui, eu vou colocar em prática, eu vou ensinar as pessoas, eu vou viver as verdades da palavra. Mas aquilo que é mal, aquilo que é ruim, aquilo que causa confusão, prejuízo na vida das pessoas, eu vou deixar para lá. Eu vou reter, vou deixar porque o verso 22 nós diz assim, larga de toda forma do mal. Então, mas há muitas pessoas que gostam. Já viu aquelas pessoas que parece que ele é profissional da mentira? Sim. Ele mente assim descaradamente com a cara mais lisa, ele está mentindo e aquilo para ele é uma verdade, né? Com certeza. Então há muitas pessoas que para ele não sabe o que é o certo e o que é o errado. Vai ser meio difícil para a pessoa poder entender uma coisa dessas que já anda com esse tipo de coisa, querendo o argumento dele, que ele vai conversar e até... Ele fez uma coisa lá, ele vê só do lado dele, mas ele não olha do lado do outro. E ele fala que ele está correto. Sim. Mas ele não ouviu o outro lado. É verdade. Então, às vezes, quem está julgando deveria, quando a pessoa traz uma informação para nós a respeito da pessoa lá, então você traz ela, você fala com essa pessoa
aqui junto comigo, se ele falar, eu falo. Então vamos chamar ele lá, que o problema não é meu mesmo, é dele, é de você com ele, vamos chamar ele. Então você vai ouvir ele e vai ouvir o que o outro tem. Às vezes você vai olhar, vai ver que aquele indivíduo está longe da realidade. É verdade. Então, aqui está falando aqui para deixar o engano, esse tipo de mentira, para julgar todas as coisas, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, que ele que dentro da nossa vida, para nós julgar isso com temor de Deus, esse julgamento muitas vezes ele vai sair errado. Vai cometer falhas, né? Cometer falha. Vai agir precipitadamente e vai cometer falha. Interessante também que, ao finalizar aí essa pergunta, que foi dada outra referência bíblica, que é 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, né? E lá nesse versículo, de número 40, o apóstolo Paulo diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Ou seja, tudo que nós vamos fazer, irmãos e irmãs, nós devemos fazer com ordem e com decência. Tá? Então, jamais vai julgar uma causa de uma pessoa ouvindo só um lado. Tem que ouvir os dois lados. Para poder você, às vezes, dar o seu ponto de vista naquilo que você deve dar. No entanto, se você não ouvir as duas partes, fica quieto. É melhor. E às vezes até no próprio trabalho dele, não só na questão em si, mas há muitos trabalhos, tem várias coisas que você deve, a Bíblia fala aqui para julgar tudo e reter o que é bom. Então tudo que você for fazer agora como cristão, você deve analisar tudo. Vai te chamar para uma festinha, você deve analisar aquilo lá. Quem é que é o dono do aniversário, quem vai aniversariar, o que tipo de comida e bebida vai ter lá, que tipo de pessoas que vai estar lá naquela festa. Sim. Tudo isso eu devo observar de acordo com a palavra. Lógico. E não simplesmente eu vou aceitar esse convite e já vou levar o presente e já vou na festa. Eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes chegar lá vai me dar problema, né? É verdade. Então nós vamos encerrar por aqui. E eu queria orar com você. Eu não sei qual que é o seu problema, você sabe. Se você tem uma enfermidade, se você tem um problema na justiça, se você tem um problema conjugal, familiar, com filho nas drogas, nós vamos orar pelo que você agora vai pedir, pelo que você vai pôr diante de Deus agora. Nós queremos orar com você, tá bom? Então vamos orar. Amém. Querido e soberano Deus Pai, querido, Deus em cuja amado, presença em nesse nome do momento Senhor nós nos Jesus, encontramos, Senhor. Neste momento, Queremos Senhor, nós colocar essa oramos pessoa que está do outro lado juntamente desse aqui, vídeo nas tuas mãos. no objetivo de Que o Senhor esteja alcançando esta vida. Fala o coração dele. Fala melhor, meu Pai, no coração dessa pessoa, na vida e assim dela. essa vida que está Em passando, nome do Senhor Jesus, problemas, seja qual for sela o essa problema, palavra vai de viva encontro em agora nossos nesta corações. tarde, Senhor. Nos ajuda a vida ser do meu irmão, a vida praticante, da não minha somente irmã, ouvinte aqueles da que tua estão palavra. sofrendo opressão, até Visita mesmo esta vida diante agora, qualquer desse problema que ela de tiver na saúde vida, mundial, na sua essa casa, pandemia, na pessoas sua que perderam família, seu ente na querido, saúde. que estão O Senhor chorando, esteja que estão, repreendendo Senhor, agora em tristes, nome do amargurados, Senhor Jesus desesperados, Cristo. A tua pessoas que palavra estão diz: nos se o Filho vos hospitais, que libertar, estão, Senhor, verdadeiramente sereis a livres. mercê de Visita esta vida, dá a tua perder a bênção, a sua tua própria vitória, vida meu com Pai. essa Perdoa doença. os seus Nós pedimos, pecados. Senhor, que Lava visita os nesta pecados dela com o visita sangue do esta Senhor Jesus, pessoa, purifica ela abençoa, toda Senhor, injustiça. em nome Dai a de tua bênção, a tua Jesus. vitória, meu Em Pai, nome para a de tua honra e Jesus. glória. Se nós te oramos em nome Amém. do Senhor Jesus Graças Cristo, a que Deus. reina hoje e eternamente. Amém. Amém? Louvado Que Deus lhe seja. abençoe. Até a próxima. Amém. Se Deus nos permitir.